What's up, what's up? Braden Chase here. Seja bem-vindo para esta aula aqui sobre verbos no inglês. Então, como vocês podem ver bem aqui na tela, né? Eu estou falando verbos são fáceis no inglês. E talvez você está discordando comigo porque você já estudou o verbo to be por 2 décadas nas escolas, tá? Mas eu tô aqui para dizer que verbos no inglês são super fáceis, tá? E para poder começar com isso, né, precisa explicar um pouco sobre que todas as línguas são difíceis de alguma forma, né? O inglês é difícil de várias formas, o português também é uma língua muito difícil, tá? Espanhol também é uma língua muito difícil. Chinês é super difícil também. Todas as línguas têm algum aspecto que é difícil e outros aspectos que são fáceis. Não há nenhuma língua natural no mundo inteiro que tudo é difícil. Não tem. Tá? Simplesmente não tem. E no inglês, os verbos realmente são simples e são fáceis, especialmente quando você compare com os verbos que tem no português. Então, eu, sendo americano, quando eu fui aprender o português, estudar o português, né, porque ainda estou aprendendo o português, a noção de que você conjuga o verbo diferentemente para cada pessoa com quem estiver falando não entrava na minha cabeça. Aquilo não faz sentido. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Não faz sentido para mim. Eu aprendi e como vocês vão talvez já perceberam, né, que eu falo coisas incorretamente de vez em quando. E eu conjugo os verbos incorretamente de vez em quando, porque realmente são difíceis para mim e para todos os americanos, porque não tem comparação dentro do inglês. Essa maneira de conjugar o verbo, 6 maneiras diferentes para cada verbo, e aí, novamente, 6 maneiras diferentes para cada tempo do verbo, é uma coisa muito complicada para nós, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tá? Então, o verbo, vamos usar um verbo regular do português, colocar. Tá? Não colocar, vamos coloco, eu coloco, você coloca, nós colocamos, eles colocam, você coloca, tu colocas. Não usamos esse tanto, né? Mas tudo bem. Vamos deixar simples assim, né? Por enquanto. No inglês, o verbo é put, né? Deixa eu fazer assim, né? Fazer separado. Então, no inglês, colocar é put, tá? Então, conjugamos para eu coloco. I put, tá? Vê aqui a mesma coisa, tá? E aí passamos para ele coloca, ou ela coloca, ou você coloca, tá? No inglês seria you put, ok? Vamos passar para colocamos. We put, ok? E aí passamos para eles colocam, they put, ok? Você vê aqui a diferença de simplicidade, né? Daqui para cá, nem conjugação tem. Do infinitivo para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, terceira pessoa singular, terceiro, tipo, né? Tipo, não existe, é put, tá? Tecnicamente, existe um variável com ele e ela, que eu vou explicar, né? Numa lição, um pouco, né? Numa lição no futuro. Mas existem umas exceções para isso, né? Que eu vou falar em outra hora. Mas até se eu colocar isso no passado, né? Vamos pegar colocar e coloca no passado, né? Colocar. E eu coloquei. Ok. Eu coloquei, você colocou. Nós colocamos. Eles colocaram. Beleza. No inglês. No passado. Ontem eu coloquei. Yesterday I put. He put. She put. We, nós, put. Oops.
Okay? Eles colocaram. They put. Tudo a mesma coisa, tá? Tempo presente, tempo passado. Você vê como fica difícil para nós trocar e aprender o português. E dessa forma, eu quero mostrar isso para vocês relaxarem um pouco a respeito dos verbos em relação ao inglês, tá? Porque o inglês, realmente, os verbos são super simples. A grande maioria dos verbos tem uma conjugação pequena. A maior conjugação, a única conjugação consistente que tem no inglês é do presente para o passado, tá? E até em certos verbos, igual esse aqui que eu mostrei, nem tem diferença. Put presente, put passado, put no futuro também é put, não muda, tá? E talvez você esteja perguntando, então, como você sabe que eu estou falando sobre ele colocou, nós colocamos? E simplesmente falamos ele, he put, ou ele put, ele colocou. Sempre falamos o sujeito, quem que fez a coisa, a pessoa que fez, né? Então, se eu simplesmente falar put, fica bastante vago, como vocês conseguem ver. Se eu for falar de verdade, eu teria que colocar I put, he put, we put, they put, tá? Então esse é outro desafio aqui que eu estou colocando. O verbo em si é super simples. E por ser simples e fácil, você precisa adicionar sempre o sujeito da frase. Você não pode colocar, igual no português, podemos colocar só o verbo para começar a sentença, né? Eu entro lá, eu falo com meu amigo, oi, como você está? E ele pergunta, oi, onde você estava? Tá? E aí usa o você. E aí eu respondo, estava na escola. Estava na escola? Eu posso perguntar, responder assim. Eu não preciso, no português, falar eu estava na escola. Eu posso, mas não é obrigatório. No inglês é obrigatório. Sempre eu fiz, ele fez, nós fizemos. Você tem que colocar essas palavras I, he, she, we, they. Obrigatório sempre, tá? Sempre tem que ter algum tipo de sujeito em todas as frases, tá? Então essa é a ideia, né, que eu queria compartilhar aqui. Os verbos em si são super fáceis e por isso você precisa colocar o sujeito em todas as frases, tá bom? E também, relaxa um pouquinho sobre conjugar o verbo corretamente. É importante, né, quando você está tentando aperfeiçoar seu inglês. Mas se você está aprendendo essas coisas agora pela primeira vez, tem um chão um pouco para vocês aperfeiçoarem o inglês, tá? Então, se tiver qualquer pergunta, por favor, pode fazer as perguntas ou nos comentários. Deve ter um comentário aqui embaixo ou do lado, algum lugar. Ou ir para a minha página lá no Facebook, tá bom? Até mais, tchau!